Mas hoje, no início da tarde, veio informação do Tribunal Regional do Trabalho, inclusive para dar informação aqui, o Sindiclubes, que é o Sindicato dos Funcionários de Clubes, presidido pelo José Pinheiro dos Santos, que é segurança do Flamengo, portanto, funcionário do Flamengo, entrou com uma ação no TRT, o TRT analisou essa ação e confirmou que o jogo realmente está suspenso. Então, essa é a informação de momento. Repito, a CBF vai tentar de todas as maneiras caçar com uma liminar, não é? Essa decisão para que o jogo aconteça amanhã na cidade de São Paulo. Que coisa, hein, Eugênio? Na sexta tem, hoje não tem. Eu não consigo garantir aqui, Eugênio, que os clubes não entrarão em campo amanhã. Eu continuo na dúvida. Um abraço, seja bem-vindo ao Expediente, Eugênio. Obrigado, Quesada. Boa noite para você, para o Sormani, para o Mano, para o fã de esporte que está ligado aqui no Expediente Futebol. Bem, vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Primeiro, perfeitamente previsível que a gente fosse ter nesse Campeonato Brasileiro confusões desse tipo, em função da maneira como o futebol voltou no Brasil em meio a uma pandemia e sem situações claras definidas, né? E que havia esse risco de uma série de infecções entre os jogadores e profissionais do futebol, nunca houve dúvida de clube algum, né? Essa é uma questão. E, ainda assim, se preferiu voltar com o futebol, inclusive, né, o próprio Flamengo segue pedindo a liberação, aliás, que hoje, né, houve uma nova reunião sem a presença dele e não foi aprovada a volta do público, mas foi um clube que pediu, a gente já falou isso várias vezes. Então, esse é um ponto. Sabíamos que teria confusão. Confusão não é novidade no futebol brasileiro, tá, gente? Talvez nos últimos anos tenhamos tido menos bafafá, menos tititi, mas nós que somos um pouco mais antigos, à exceção do Mano, que é garoto, né? Sub-20, a gente já viu Copa João Avelange, a gente já viu Copa União, a gente já viu o Campeonato Brasileiro começar sem você saber o jogo que tem no dia seguinte. Eu já vi um monte de situação em Campeonato Carioca, vocês devem ter visto já algumas em Campeonato Paulista, mais de perto, em Federação na época do Eduardo Viana, né? O saudoso Caixa d'Água. Então, assim, não é surpresa no futebol brasileiro. Agora, tem algumas questões. Eu acho que às vezes a gente valoriza demais, assim, a gente dramatiza demais a situação quando ela vai para o campo jurídico. Faz parte do futebol, faz parte da vida. Só que há leis, há regras, né, há regulamentos que precisam ser seguidos. Nesse momento, ontem, o STJD deu uma decisão, para mim, correta, diante de tudo que foi proposto. Agora é uma decisão do Tribunal do Trabalho, que eu entendo também correta. Dentro do âmbito do Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho, eu acho que é correta a decisão. E decisão judicial tem aquela máxima, né? Se cumpre. Ponto. A não ser que ela seja cassada, você pode recorrer. Mas uma vez ela estando em vigor, se cumpre. Se não houver a cassação, simplesmente não tem o jogo. Ponto. Agora, tem uma outra regra no âmbito esportivo. Nos artigos do Código de Justiça Desportiva. CBJD, né? Artigo 231 e no Regulamento Geral das Competições da CBF, artigo 116. Que diz o seguinte, se um clube se beneficiar da ação de terceiros na Justiça Comum, porque o clube ele próprio não pode entrar na Justiça Comum, mas se o clube se beneficiar da ação de terceiros para não entrar em campo, ele corre risco de eliminação e multa de até R$100 mil. Então, são situações, você está diante da lei, e você tem a lei esportiva, você tem a lei, a lei trabalhista, né, a justiça considerada justiça comum, que sejam levados em consideração todos os aspectos e todas as consequências de todas as atitudes. Ponto. Eu acho que está certo o Tribunal Regional do Trabalho, porque há risco, sim. Mas eu me pergunto por que isso não foi feito no início do campeonato, quando o futebol voltou, porque o risco sempre houve. Porque agora tem mais. Mas vem cá, e esses que já estão infectados, não correram risco antes? Os que pegaram o Covid já estão. Então é risco de outros. Mas os que já estão, já correram risco. Ou seja, de onde se deduz que havia o risco desde o início. Bem, essa é a minha opinião. Vamos ver o que acontece. A gente fica aqui de camarote, a gente não tem poder de decisão algum e fica esperando para ver quais serão as atitudes.
é natural que seja assim em virtude da situação completamente atípica que a gente vive no mundo e das decisões também atípicas que são tomadas aqui no Brasil em todos os segmentos da sociedade. Muito bem, Eugênio. Tá aí. O Eugênio falando justamente aquilo que a gente está discutindo, a coisa da convicção, né? Teve convicção para iniciar o campeonato, tinha que estar preparado para tocar o campeonato. Né? Agora criou-se os protocolos, precisa seguir esses protocolos. O Sormani está levantando uma outra questão. Será que o campeonato corre o risco de não terminar? Eu estou com o Sormani, eu estou com uma dúvida imensa. E, mano, para você analisar, tá? Daqui a pouco o Flávio Amêndola vai trazer o noticiário do Flamengo. A CBF entrou com um pedido para derrubar a liminar, como eu informei aqui, do TRT, alegando que, abre aspas, os funcionários não entram em campo. Fecha aspas, tá? Então essa é a posição da CBF. Esses são funcionários do Flamengo, mas eles não entram em campo. Tem até uma certa lógica aí. Né? Quem tem que ir para o campo são os jogadores. Mas os outros que não são jogadores também são funcionários. Né? Quem trabalha lá com equipe de apoio, seguranças, né? Quem é fisiologista, fisioterapeuta, não entra em campo, não joga bola, mas fazem parte da delegação. Estão sujeitos também e correm o risco de serem contaminados. Essa é uma discussão que eu acho que não precisa nem ter, né? Qualquer um que tenha contato com alguém que esteja, ou que tenha tido, ou que esteja assintomático, corre o risco de ser contaminado. Isso é óbvio, né? Os médicos estão explicando isso desde o início da pandemia. E aí, mano, você vai ter que resolver essa questão. Tem jogo, não tem jogo? Tá certo, tá errado? Para o campeonato, segue. Fique à vontade aí, mano. Seja bem-vindo. Eu quero saber onde está o Facincani, porque o Facincani ligou pra gente aí. Ô, Facincani, estamos esperando você. Eu quero dar boa tarde para você também. Um abraço, mano. Tudo bem, Queçada? Boa tarde para você, Sormani, Eugênio, Facincani também, todo mundo que está ligado no Expediente de Futebol. É uma questão muito complicada, viu? É uma questão muito complicada. Queçada, os dois lados têm razão, os dois lados têm bons argumentos. Tanto quem defende a paralisação aí, ou adiamento, ou quem defende a realização do jogo, porque vamos lá, por partes. Inclusive, vocês estavam discutindo agora há pouco aí a continuidade do campeonato. O próprio Maurício Gagliotti já deu uma declaração dizendo que se o protocolo atual não for respeitado, o campeonato deve ser paralisado. Então, uma guerra contra a pandemia está tornando-se uma guerra política entre os clubes. Naturalmente, o Flamengo ele não vai expor isso publicamente, mas o Flamengo está muito mais preocupado com a parte desportiva do que com a parte sanitária. O Flamengo não quer entrar em campo contra o Palmeiras porque ele sabe que é um adversário direto, talvez um concorrente ao título. O Flamengo não está brigando agora diretamente, mas pela qualidade que ele tem no seu elenco, o Flamengo sabe que ele pode buscar novos horizontes, tentar alguma coisa maior dentro da competição. O Flamengo tem time para ser campeão. E o Flamengo, preocupado com essa situação, ele não quer entrar em campo também. Claro, existe uma preocupação sanitária com relação à saúde, sim, mas o Flamengo também está interessado na parte desportiva. O Palmeiras, apresentando seu argumento, inclusive com razão também, diz que já teve no campeonato um time que foi prejudicado por isso, que foi o Goiás. Ou seja, o cara que elaborou o protocolo, o cara que lá atrás estava estudando essa situação, ele não colocou na pauta que se houvesse talvez aí um contágio excessivo dentro da equipe, que talvez o campeonato deveria ser paralisado e não somente um jogo? Então, querendo ou não, Queçada, é uma discussão aí que vai ter pano para manga sim, não tem como concluir isso aí em poucas frases, em poucos minutos, porque, cara, é o que eu falei, os dois lados têm bons argumentos. O Flamengo, nessa questão, eu acho que também tem razão, Queçada, porque antes da questão desportiva, a gente tem que estar preocupado com a saúde do ser humano. E a partir do momento que existe um vírus que é muito complicado, que é um vírus novo, a ciência está estudando e ganhando talvez um pouco mais de conhecimento a cada dia que passa, mas não existe uma vacina ainda. Não existe um tratamento 100% eficaz contra o Covid-19. Então, diante do que aconteceu com o Flamengo, inclusive jogadores que fizeram testes, tiveram a condição de jogo, que foi o caso do Rodrigo Caio, do René, entraram em campo e quando desembarcaram no Rio de Janeiro refizeram um teste e aí deu positivo, quem garante que esses jogadores não estavam contaminados dentro da partida? Quem garante que esses jogadores não podem ter contaminado outros jogadores do time adversário? Quem garante que esses jogadores do Flamengo que estão vindo para São Paulo não têm o vírus e não podem contaminar jogadores do Palmeiras e isso virar um efeito cascata? É uma situação complicada, cara. Eu sei que existe sim uma preocupação na continuidade do campeonato, gera interesse, gera dinheiro, ninguém está aí brincando, todo mundo quer realmente aí a competição acontecendo, porém, é aquele negócio, cara. A gente está mais preocupado aí com a questão desportiva ou com a questão sanitária?
a questão da saúde em si? É uma pergunta que tem que ser feita assim, cara. E nesse quesito, não adianta querer ficar puxando a sardinha e os dirigentes aí, cada um puxando a brasa para o seu lado. É uma questão que eu acho que todo mundo precisa pensar no bem maior, cara. É a hora de mostrar empatia. É a hora de se colocar no lugar do outro. Mas o Flamengo que está defendendo aí o adiamento dessa partida, será que ele também vai pensar assim no jogo de quarta-feira pela Libertadores? Porque a Conmebol já deixou claro, se não tiver a condição de entrar em campo, é WO. E se o Flamengo tomar um WO do Independente Del Valle, vai ficar uma situação extremamente complicada para ele no próprio grupo, porque aí na última partida ele joga a classificação contra o Júnior Barranquilla. E aí precisando vencer o jogo, porque se ele tomar o WO, ele vai ficar com saldo negativo. Então é uma questão que, eu repito, Quesada, agora é a hora dos dirigentes aí deixarem de lado aí a camisa dos clubes que eles defendem e pensar no bem maior que é a saúde do ser humano.